Boa tarde, pessoal. Vamos publicar o nosso primeiro vídeo do nosso curso de cálculo aplicado à engenharia, a todas as engenharias abrangentes do curso de cálculo, né? Então hoje a gente vai entender para que serve o domínio das funções, já abrangendo as funções reais do cálculo 1, né? Então nós temos aqui dois exemplos para nós entendermos esse princípio de calcular o domínio de funções reais, certo? Então aqui no primeiro exemplo nós vamos calcular o domínio da função f de x igual a 3x menos 2 sobre x ao quadrado menos 5x menos 14. O domínio de uma função, ele representa todos os intervalos abrangentes da função. Então, nós sabemos que uma função do tipo a sobre b, que é essa função que nós temos representada aqui, obrigatoriamente o b, que é o denominador, ele precisa ser diferente de zero. Ou seja, eu não posso ter o número zero no denominador desta função. Então, nós podemos concluir que o denominador dessa função, no caso x ao quadrado menos 5x menos 14, ele necessita ser obrigatoriamente diferente de zero. Como essa é uma função do grau 2, uma função de segundo grau, ela tem dois valores de x que satisfazem como raízes dessa equação. Então, nós necessitamos calcular esses valores, né? Primeiramente, através do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Isso significa que o b nessa função é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos 14. Né? Finalizando, eu tenho menos 5, uma base negativa elevada a um poente par, obrigatoriamente o valor vai dar positivo. Isso dá 25. Menos com menos dá mais, 4 vezes 14 dá 56. Né? Então eu tenho 56 mais 25, eu tenho delta igual a 81. Finalizando, nós temos os valores de x sendo menos b, dá um pause aí, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então eu tenho menos b menos o menos 5 mais ou menos raiz de 81 dividido por 2 vezes 1. Isso é igual a 5 mais ou menos raiz de 81, 9 dividido por 2. Então eu tenho que o x' vai ser 5 mais 9 dividido por 2, isso dá 14 dividido por 2, que é 7, e o x duas linhas, 5 menos 9 dividido por 2, isso dá menos 4 dividido por 2, que dá menos 2. Então, o domínio dessa função, ela é x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de 7 e x diferente de menos 2. Correto? Esse é o primeiro exemplo que nós fazemos para esse caso de domínio de funções. O segundo já é um pouco diferente. Nós temos aqui uma função do tipo logarítmica, com o log neperiano, né? E toda função logarítmica, ela tem duas propriedades, logaritmando e a base, né? Obrigatoriamente, o logaritmando ele tem que ser maior do que zero, ele tem que ser um número positivo, e a base ela tem que ser maior do que zero, positivo, e também ela tem que ser diferente de 1. Né? Como nesse caso nós temos
um log neperiano de 15 menos 3x, podemos concluir que esse valor, essa expressão 15 menos 3x, ela deve ser obrigatoriamente positiva, maior do que zero. Passando o 15 para o outro lado, ele troca de sinal. Menos 3x fica sendo maior do que menos 15, certo? Dividindo o 3, nós temos x maior que menos 15 sobre menos 3. Então, eu concluo que o x ele é maior do que 5, certo? Então, o domínio dessa função é x pertence aos reais, tal que x necessita ser maior do que 5. Então, esses são os dois exemplos que nós temos de cálculo de domínio para funções reais, que são fundamentais no estudo de limites, derivadas integrais, que são os assuntos abrangentes do cálculo aplicado. E nós temos um outro exemplo também, já envolvendo a área da engenharia, que essa questão é uma questão de concurso, um concurso militar, onde ele avalia a eficiência de um ciclo térmico. Basicamente, um ciclo que é dado em transferência de calor, um ciclo que é dado na termodinâmica. Onde nós temos que um inventor afirma ter desenvolvido um ciclo térmico que recebe o calor transferido de gases quentes a temperatura de 600 Kelvin e descarrega energia para a atmosfera por troca de calor a 300 Kelvin, com eficiência térmica de 45%. Esse ciclo é possível? Justifica sua resposta. Então, nós temos que ele avalia que a eficiência máxima de um ciclo é 45%. E nós vamos verificar se essa afirmação que ele faz é verdadeira. Basicamente, o ciclo mais conhecido que nós temos na engenharia, ele é o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é o ciclo mais simples, onde nós podemos avaliar a eficiência de uma determinada máquina térmica. Onde nós temos que a eficiência de um ciclo de Carnot, ele é dado por 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Ou seja, a menor temperatura, a temperatura da fonte fria, ou seja, a temperatura que recebe o calor, e a temperatura da fonte quente, a maior temperatura, aquela temperatura que cede o calor, que libera o calor. Então nós temos, nesse caso, a maior eficiência, ou seja, a eficiência máxima. O ciclo de Carnot é aquele ciclo que despreza todas as perdas, ou seja, é um ciclo perfeito. Então, a máxima eficiência, a eficiência do ciclo de Carnot, que essa máquina térmica ela pode apresentar, ela é 1 menos a temperatura da fonte fria, 300 Kelvin, dividido pela temperatura da fonte quente, 600 Kelvin. Então, eu tenho 300 dividido por 600 é 0,5. Então, eu tenho que a eficiência máxima de Carnot ela é 0,5 ou 50%. Ele diz que essa eficiência térmica é de 45%, ou seja, uma eficiência menor que a eficiência máxima. Então, ele diz que há uma eficiência de 45%, a eficiência real de 45%. Então, nós temos que as perdas, nesse caso, elas são de 5%. Então, a resposta
é que este ciclo é possível, pois apresenta uma eficiência dentro da margem máxima do ciclo de Carnot. Então, questão resolvida. Então, pessoal, finalizando com essa questão, queria agradecer a atenção de todos e dizer que na descrição do vídeo tem os nossos contatos e quem quiser se interessar mais por outros assuntos pode entrar em contato através do WhatsApp, ou do e-mail, ou do Skype, e também se inscrever no nosso vídeo, na nossa página no YouTube, onde nós iremos postar mais vídeos para agregar valor ao conhecimento que todos nós engenheiros buscamos durante a faculdade. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.